E aqui nós vemos Pedro dizendo no versículo 1, deixando, pois, toda malícia. Sempre as expressões de universalidade estão presentes em Pedro, deixando toda. Nem uma raiz deve ficar. Porque se o mal não for exterminado de todo do nosso coração, ele irá novamente propagar-se como gangrena. Se você cortar o mato por cima e deixar a raiz embaixo, você melhora por agora, amanhã estará brotando aquele mato outra vez. De semelhante modo, irmãos, se nós resolvermos um problema pela metade, se uma semente ficar, ela brotará de novo. O mal tem um poder enorme de propagação. Propaga-se como gangrena, como câncer. Foi Paulo quem usou essa metáfora quando falou das coisas ruins disseminadas por Himeneu e Fileto. Portanto, nós temos que deixar, exterminar toda malícia, todo engano, e fingimentos e invejas e todas as murmurações, diz o apóstolo Pedro. Essas coisas aqui, que são a grande causa dos problemas na vida espiritual, na vida comunitária dos cristãos. Estas coisas aqui, elas têm uma relação. Elas não teriam vindo à mente de Pedro uma após a outra, se não houvesse entre elas um encadeamento, um tipo de relação. Ele diz, deixando, pois, toda malícia. Tudo começa no que respeita ao mal, pela malícia, pela maledicência, por uma coisa perversa que surge dentro de nós, por um sentimento perverso, por um sentimento maligno, por uma insinuação maldosa. Por isso ele começa falando da malícia. Depois faz alusão ao engano. Primeiro há uma malícia, há um sentimento amargurante, há um sentimento venenoso dentro do homem. Depois aparecem os enganos. Engano é a pessoa forjar uma coisa e tratar-se de outra. Enganar é iludir, ludibriar. Há pessoas, irmãos, que às vezes permitindo a malícia brotar, elas, entretanto, usam dessa malícia para forjar uma imagem que não é realidade. Portanto, nós não pensamos em malícia, quero me explicar claramente, apenas em termos daqueles que fazem projetos destrutivos e o aplicam ostensivamente, causando um horror à sensibilidade de todos. Nós pensamos em malícia que se oculta, que se veste de santidade, que se veste de espiritualidade. É a malícia casada com o engano. Fora do nosso meio, por certo, será mais fácil surgir esta malícia a que me referi há pouco. Essa malícia que cria projetos destrutivos e os executa, causando horror à sensibilidade alheia. Mas, em razão do nosso ambiente, prestigiar valores elevados em detrimento de ações grotescas, é possível que quando a malícia surja, ela surja ao lado do engano, vestindo trajes ou roupagens de santidade. Como Pedro está se dirigindo a cristãos, ele vai tratar do que pode mais aparecer entre os cristãos. Por isso ele fala malícia e engano. Uma malícia que não se revela, uma malícia que recusa-se a tornar-se pública, uma malícia que não aparece de maneira ostensiva, mas sutilmente. É possível, irmãos, que nós sejamos pessoas que traduzem ressentimento em críticas que nós mesmos cognominamos de construtivas. É preciso
É possível que nossa amargura tome uma roupagem de desilusão com o mundo caído, quando na verdade não é um sinal de espiritualidade e tristeza pelo mundo ser assim, é uma frustração com nós mesmos. Nós podemos, irmãos, ser fofoqueiros, apenas usando o pretexto de que estamos dando a notícia para pedir oração. Portanto, é perigosíssima a malícia quando associada ao engano. Pedro fala, deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos. Note, onde estiver o engano, haverá fingimento. Uma palavra crítica, uma insinuação maldosa, um desejo destrutivo pode aparecer como um pedido de oração, pode aparecer como uma preocupação espiritual, um zelo doutrinário, pode aparecer até como um sinal de desejo de mudar as coisas, de melhorá-las. Portanto, nós devemos ter cuidado com essas associações, malícia, engano, fingimentos e invejas. Por que relaciona Pedro inveja com todas essas coisas? Fingimento, engano, malícia. Porque, meus amados irmãos, a inveja muitas vezes é a causa do engano, do fingimento. Uma pessoa desejaria estar no lugar de outra, e não estando no lugar de outra, não tendo posição que o outro tem, não tendo a vida espiritual frutífera que o outro tem, ele começa a lançar insinuações sobre o outro, critica a vida do outro, mas na verdade, como se estivesse fazendo um comentário útil. E, portanto, a inveja, irmãos, é alguma coisa que nós devemos vigiar para que nunca visite ao nosso coração. Nós não devemos ter do outro inveja, podemos ter admiração. A admiração é ótima, porque quando admiramos alguém que em algum ponto seja melhor do que nós, o desejo que temos é de sermos como ele, não para concorrermos com ele, mas para nos tornarmos companheiros dele. Mas quando há inveja, a pessoa quer diminuir quem é mais alto do que ela, e quer elevar-se além daquilo que lhe cabe fazer, que lhe diga a respeito. E nós vemos este perigo no nosso meio. Murmurações. Quando há inveja, irmãos, há também murmurações. As pessoas que às vezes veem outro dando frutos espirituais, crescendo espiritualmente, trabalhando na obra de Deus, por invejá-los, começam a encontrar defeito naquilo que eles fazem e começam a fazer murmurações. Portanto, todas essas coisas aqui são aquelas que envenenam a vida espiritual de alguém, de uma comunidade. Malícia, engano, fingimento, inveja, murmuração. Note que Pedro aqui não está falando de atos exteriores. Ele está falando de atitudes, de sentimentos, de desejos. A santificação deve começar mudando os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas atitudes. E aqui nós vamos